Aeroporto Internacional de São Paulo cresceu e é considerado o maior da América Latina e o mais movimentado do Brasil. Já foram investidos 4 bilhões de reais. Em 5 anos, quantas mudanças? A começar pelo nome. Depois de ser concedido à iniciativa privada, o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, passou a se chamar GRU Airport. O maior aeroporto da América Latina e o mais movimentado do Brasil cresceu ainda mais. 4 bilhões de reais dos 6 bilhões previstos até o fim do contrato já foram investidos. Conforme vai aumentando o número de passageiros, a gente tem uma obrigação de fazer esse tipo de ampliação. Com as mudanças, o Aeroporto Internacional de São Paulo resolveu antigos gargalos de infraestrutura. Uma das principais queixas, o pequeno número de vagas de estacionamento, foi resolvida com a abertura de novas áreas e a construção deste edifício garagem com 8 pavimentos, que ampliou para 9.000 as vagas oferecidas. Você tinha poucas áreas de estacionamento, você tinha todos os embarques muito concentrados. Hoje você tem uma mobilidade maior para se locomover, mais conforto. Foram construídos 2 novos pátios de manobras, o que aumentou de 79 para 123 o número de posições para aeronaves. Um moderno terminal também foi erguido e mais que dobrou a área destinada aos passageiros, mais rapidez para fazer check-in e mais opções de lojas, cafés e restaurantes. Mais arrojado, né? E muito mais agradável, né? É bem confortável, muita opção de lojas. O aumento da oferta de serviços no aeroporto trouxe mais oportunidades de trabalho para a região. Hoje o terminal emprega direta e indiretamente 30.000 pessoas. Toda essa mudança num espaço relativamente curto de tempo só foi possível por causa da concessão do aeroporto à iniciativa privada. E mais eficiência, melhora no atendimento e na qualidade dos serviços para dar mais conforto a quem viaja de avião no Brasil é o que o governo quer ver também nos 4 terminais leiloados recentemente. Para o gerente de planejamento e projetos da GRU Airport, isso deverá ocorrer não só por causa da capacidade de investir dos vencedores do leilão, mas por conta da facilidade de pôr em prática os projetos. Para a gente é muito mais flexível o ponto de vista de poder estabelecer projetos e fazer com que esses projetos saiam do papel e atinjam realmente os objetivos que a gente está traçando. E ter aeroportos melhores é o que mais desejam os passageiros. Com a privatização melhorou muito e muitos órgãos que hoje não estão privatizados, o caminho é privatizar. O brasileiro merece ter uma malha transporte aéreo melhor do que nós tínhamos antes. Quem não quer o melhor, né? Deputado Arthur Maia, relator da reforma da Previdência, falou sobre os 5 pontos da proposta do governo federal que sofrerão alterações. As mudanças devem garantir proteção aos trabalhadores mais pobres. O projeto está em tramitação no Congresso Nacional. Depois de uma reunião com o presidente Michel Temer, o relator da reforma previdenciária, deputado Arthur Maia, anunciou mudanças em 5 pontos da proposta. As alterações envolvem as regras para trabalhadores rurais, benefícios de prestação continuada, pensões, aposentadoria de professores e policiais e também as regras de transição para o novo regime previdenciário. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto e estavam presentes também o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário da Previdência, Marcelo Caetano. As mudanças foram levadas ao presidente Temer com base nas ponderações feitas por parlamentares. Depois da reunião, em uma coletiva de imprensa, o deputado Arthur Maia afirmou que as mudanças foram feitas no intuito de favorecer os mais pobres, mas que a espinha dorsal da proposta de reforma vai permanecer a mesma. Essas mudanças que se solicita tenham seus direitos preservados. Não há nenhum risco e a noção de equidade. Apesar da flexibilização desses 5 pontos, Temer deixou claro que vai manter a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. Com as mudanças, o governo promete que vai haver um equilíbrio maior entre idade mínima e tempo de contribuição para quem se enquadrar na regra de transição. Na proposta original, teriam direito à regra homens acima de 50 anos e mulheres a partir dos 45. Agora, a ideia é diminuir de 50 para 40 anos para acessar a transição. As regras de transição são também todas elas no sentido de dar uma justiça, um senso maior de justiça àqueles que já estão contribuindo com a Previdência Social e que, nesse momento,
estão submetidos às alterações que a PEC propõe. Um outro ponto que causou bastante polêmica e que esteve em pauta foi a questão do acúmulo de benefícios. O relator da reforma disse que pretende permitir o acúmulo de pensões e aposentadorias em caso de salários menores. A princípio, a proposta impedia essa possibilidade. Vamos à entrevista especial desta edição. Eu me surpreendo, às vezes, com a capacidade que algumas pessoas têm de levar motivacionalmente as pessoas que estão em processo depressivo, tantas vezes, a uma superação e a uma vitória, né? É o chamado coaching, né? Hoje nós estamos recebendo a coach Magda Bertoni e vamos falar sobre esses processos tão importantes, né? na situação das pessoas. E aí, essa história de coaching, né, que é o tratamento, né, a forma de passar às pessoas determinada situação motivacional, começou como na sua vida? Eu, depois de 2 anos viúva, onde preenchi o meu tempo com hobbies, dança secular, yoga, e depois de 2 anos a minha vida deu uma parada para eu ver o que eu ia fazer. E nas minhas investigações eu descobri o coaching. Participando de um congresso online de programação neurolinguística, conheci o presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, o José Roberto Marques, conheci o Jerônimo Temel e ali me senti motivada a fazer minha formação em coaching, para ampliar meus relacionamentos. Por isso hoje eu sou coach de relacionamentos. É legal porque eu acho que quando começou mesmo esse movimento, ele era um pouco empírico, né? Eu me lembro que tinha um cidadão que perdeu o emprego, aí aplicou parte das finanças para pagar as contas e a outra parte ele falou, bom, vou fazer uma venda aqui. Aí abriu uma coisinha, começou a fazer camelotagem com valores agregados. E o negócio dele deu tão certo que ele passou a ser chamado para fazer palestras motivacionais. Foi um cara surpreendente no Rio de Janeiro, tem um talento e não teve a preparação que hoje as pessoas têm. No seu caso, por exemplo, cursos de alta envergadura com pessoas com alto grau de capacidade para transmitir, né? Volta e meia a gente vê palestras, pessoas que são trazidas às cidades e que naturalmente oferecem sua competência e tal e enchem auditórios, né? Isso acontece também com os coaches. Acabam sendo convidados para palestras. Eu acabei de fazer uma palestra na Associação Comercial de Pinda também. É porque o coach abre um leque de possibilidades mesmo. E a gente se descobre num processo de coaching. Então a gente aí não para mais de adquirir conhecimentos em várias outras áreas, né? A programação neurolinguística, física quântica, psicologia positiva, e a gente vai agregando muita coisa. Mas até por trocar experiências também, né? Porque às vezes da plateia surge alguma coisa bem interessante. Sim, isso mesmo. É bem isso que acontece. Agora, a pessoa pode fazer cursos? Como é que, no seu caso, foi de fazer também cursos? Sim, e eu trabalho, assim, tem quem quer fazer a formação para ir trabalhar como coach, e tem quem passe por um processo, né, com quem eu atendo. São mulheres que vão passar por um processo reflexivo que, em média, acontece em 10 sessões. Às vezes 8, às vezes 12, depende de como o coach trabalha. Mas é muito rápido, porque nesse processo a gente aumenta a potencialidade do que já existe dentro da pessoa, vem para a consciência. E ela acaba percebendo quais são os valores dela, a missão, quais são os sabotadores dela, isso é muito importante. E assim a gente, no processo reflexivo que acontece na sessão, ela traz para a consciência, só que tem que ter ação entre uma sessão e outra, porque essas sessões são semanais, em média. E por isso é muito rápido, né? As ferramentas utilizadas no processo de coaching são de comprovação científica e dão um resultado extremamente rápido. Mas o coach não é para qualquer um. O coaching, desculpe,
Não é para qualquer um, é para quem quer mudar alguma situação na sua vida, né? Quem está afim de mudança, porque não é o profissional que faz o milagre está dentro de cada pessoa. É o conhece-te a ti mesmo, né? Que o Vai Saint-Pedro falava já há tempos atrás. Então a pessoa tem que buscar se amar para poder amar os outros também, é por aí? O meu lema é, quanto mais nos amamos, mais amor temos para dar. É uma frase da Louise Hay. E é isso, eu escolhi as mulheres para trabalhar com elas porque elas trazem a vida ao mundo, elas cuidam também, elas criam os homens. Então eu acho que assim eu atinjo as mulheres e também os homens. E é isso. Muitas vezes renunciam à própria vontade em favor de atender a essas demandas, né, familiares. Tem um pouco da minha história nisso, né? Eu, por um período da minha vida, esqueci de mim e cuidava de todo mundo. Só que, da onde a gente tira, onde a gente não repõe, uma hora a gente se esvazia. Então, a reflexão é ao contrário. Primeiro a gente se preenche, se conhece, se enche de compreensão, de amor, e aí é mais fácil a gente deixar saudável todos os nossos relacionamentos, né? Olha que coisa fantástica, né? Você que está em casa, certamente vai querer saber mais coisas, né? Que a Magda Bertoni vai passar para a gente aqui, falando sobre coaching e sobre a experiência dela de coach. Nós vamos voltar com esse tema já já. Mais de 40% dos jovens no Brasil não têm ensino médio. Detalhes já já.